Vamos começar hoje as exposições de Jonas. Vamos dar uma pausa em Êxodo. Em breve retornaremos, depois de uns 7 domingos. Acreditamos que 12 sermões será suficiente para expor esses capítulos que temos no livro de Jonas. Nós vamos para o capítulo 1. Essa exposição ela é introdutória, então nós não nos deteremos tanto ao capítulo, mas nós vamos fazer uma análise aqui geral de alguns elementos importantes que nós precisamos pensar antes de começarmos a trabalhar o livro como um todo. Então eu quero convidar você simplesmente à leitura do capítulo 1, o verso número 1 ao verso número 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, rogamos Tuas misericórdias para iluminar a nossa mente, ó Deus, para compreendermos Tuas vontades, Senhor, reveladas neste livro, que tem tanta coisa, Senhor, a nos ensinar, e que o Senhor nos instrua a alma, a tal ponto, Senhor, de nos curvarmos às Tuas vontades, para a glória do Teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, o que nós vimos no livro de Êxodo tem muita significância para a nossa vida, para a nossa compreensão de diversos assuntos. E nós estamos aqui expondo, tentando instruir a igreja naquilo que o Senhor tem ensinado a respeito de sua vontade. E o que nós vimos nas últimas exposições, mostraram que, após longos anos de escravidão, Deus julgou finalmente Faraó e o Egito para libertar o seu povo. E, como nós vimos também, com mão poderosa, o povo de Deus foi salvo. Em seguida, nós vimos o povo adentrando numa jornada desértica e, com pouco tempo, nós vimos também que o êxtase pela libertação começou a dar lugar ao pecado. Eles viram o poder de Deus, mas quando as circunstâncias exigiram fé, confiança, nós vimos o povo de Deus duvidou, murmuraram inúmeras vezes, violaram o dia do Senhor, tentaram o Senhor, enfim, irmãos, como nós vimos, rejeitaram a salvação do próprio Deus. O que impressiona quando nós então vemos a rebeldia de Israel, mesmo com um poder libertador, o que surpreende é simplesmente o seguinte: o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez? Nós vimos que Deus respondeu com graça, deu-lhes aquilo que não mereciam. Eles foram graciosamente poupados, e a providência esteve sempre ali, cuidando do povo, mesmo rebelde. Então, em termos de graça, meus irmãos, compreendemos o que significa ser um Deus gracioso? Será que compreendemos exatamente o significado de um Deus que se revela com graça? Entendam, irmãos, uma coisa importante. Uma coisa é conhecer a doutrina da salvação por meio da graça. E outra coisa bem diferente é conhecer a graça da doutrina da salvação. E o que Jonas tem a ver com isso?
O que é que o livro de Jonas tem a ver com isso? Como vocês notam, irmãos, o livro de Jonas, ele é um livro profético. O gênero dele é profético. Mas alguns estudiosos chegam a dizer que ele pode ser muito bem visto como um livro biográfico, uma biografia da vida de um profeta. Agora, a vida de Jonas se limita somente às narrativas da sua própria biografia? Não, irmãos, a história de Jonas começa muito antes. A história de Jonas começa muito antes. Tudo começa, na verdade, meus irmãos, com Roboão, herdeiro legítimo de Salomão, cometeu os erros do seu pai, agravou ainda mais a situação quando começou a governar o povo de Deus, e foi uma situação tão catastrófica que, se você lembrar bem, é no governo dele que as 12 tribos são divididas, e das 12 tribos, 2 continuam sobre o seu reinado, ele continua na liderança de Jerusalém, só que 10 tribos ficaram com Jeroboão. E Jeroboão foi um péssimo rei. Veja comigo, em 1 Reis, capítulo de número 14, melhor dizendo, capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12. Veja o que diz capítulo de número 12, de 1 Reis, verso 25. Vejam só os primeiros versos, que nós já temos aqui um apanhado do que estava acontecendo com essas 10 tribos governadas por Jeroboão. Jeroboão, capítulo 12, verso número 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. O que estava acontecendo? Jeroboão estava governando as 10 tribos, e as 2 tribos que estavam com Roboão ficou com Jerusalém, com o templo. Então ele deduziu: ora, quando chegar no período de sacrifício, de peregrinação, as 10 tribos vão subir. E se as 10 tribos subirem, quando eles se depararem com o templo, com os sacrifícios, com todo aquele misticismo cultural de Israel, eles não vão voltar. Eles vão submeter ao governo de Roboão, e eu vou perder o reinado das 10 tribos. E o texto continua: eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Então ele pensou: o que é que eu vou fazer? A resposta foi: eu vou imitar o culto para que eles não subam. Verso de número 28. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito, pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos e, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa
para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Veja, irmãos, o povo agora entra em declínio. O culto falso acaba de ser instalado e o povo começa a entrar no caminho da idolatria. Esse é o contexto em Reis de um povo rebelde, de um povo que está em rebelião contra Deus, cultuando um culto falso, ídolos falsos. Mas o interessante, irmãos, que diante da rebeldia do povo, o Senhor começa a levantar profetas. Muitos dos profetas menores que estão aqui agrupados no Antigo Testamento são profetas dentro desse contexto, que se levantaram para denunciar o pecado dessas tribos, para denunciar o pecado do povo de Deus. No entanto, irmãos, apesar de Jonas estar nesse contexto, é justamente nesse período que Jonas profetiza a graça, mesmo em meio à rebeldia. Jeroboão I, conhecido, morre e começa o reinado de Jeroboão II. O povo ainda permanece na idolatria. Vá para a 2 Reis e veja o capítulo 14, o verso 23 e 24. Veja o que diz o texto. Segura um pouquinho após a leitura, não volto para Jonas, que nós vamos fazer um comentário aqui. Veja que diz o verso 23. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, jamais se afastou, veja, de nenhum dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Observem que o povo continua na idolatria, mesmo com o reinado de Jeroboão II. Isto é, olha o tempo dos fatos narrados no início para os que agora estão sendo narrados. Quanto tempo? Nesse período, profetas foram erguidos por Deus, profetas foram ao povo, denunciaram. Leia Amós, e você vai ver que Amós está profetizando dentro desse contexto. Então, Deus denunciou os pecados deles, mas aqui o autor registra: Jeroboão II continuou nos mesmos pecados de Jeroboão I. Então, por mais que houvesse denúncia do Senhor, eles continuaram no pecado da idolatria. Todavia, Deus foi gracioso para com o seu povo. E Jonas foi o profeta da graça em meio à desgraça. Veja o verso 25 e diante do mesmo capítulo. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Éter, porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. O que o texto está descrevendo, irmãos, é que mesmo em meio à idolatria, Jeroboão II foi alertado ou recebeu de Jonas a voz do Senhor que restabeleceria as fronteiras ao norte. Israel, então, mesmo rebelde, diante dessa profecia,
estava recebendo o favor de Deus, queria durante um período receber paz e prosperidade dentro dos limites do seu território. Isto é, através do profeta Jonas, Deus instrui, Deus diz ao povo que apesar de toda a rebeldia, Deus iria protegê-los, Deus iria fazê-los prósperos, Deus iria cuidar deles. E é no reinado de Jeroboão II que isso acontece, e o autor está dizendo que Jonas foi o profeta que anunciou essa misericórdia do Senhor. Veja que o texto diz, e eles ainda não foram destruídos. Vai surgir uma profecia posterior, por exemplo, em Amós, que Deus vai fazer isso, que Deus vai matar todo mundo por causa do seu pecado. Mas aqui, o profeta, ele foi uma voz graciosa para o povo rebelde em sua idolatria. Agora, no livro de Jonas, ele recebe mais um chamado, dessa feita, meus irmãos, para anunciar a um povo pagão sua ruína. Deus agora vocaciona Jonas novamente, mas agora para levar, para denunciar ou anunciar os pecados dos ninivitas. Os ninivitas, meus irmãos, se vocês analisarem a história, eles eram maus, perversos, e Deus está enviando Jonas para proclamar a sua vontade a este povo, para chamá-los ao arrependimento. Era a chance desse povo se arrepender diante de Deus. No entanto, Jonas foge de Deus e resolve não profetizar. A pergunta é: por que ele fez isso? Como um profeta da graça para Israel negou a graça a um povo rebelde. Ele profetizou a restauração graciosa do Senhor, mas conforme veremos, ele ainda precisava aprender, meus irmãos, sobre a graça de Deus, assim como nós. Portanto, meus irmãos, o livro de Jonas não foi escrito para falar do apetite de um peixe. A gente só lembra do livro de Jonas, do grande peixe. Mas, na verdade, irmãos, o livro de Jonas foi escrito, uma biografia a respeito desse profeta, para falar uma coisa importante, para falar sobre um Deus que é gracioso. Logo, esse livro, meus irmãos, apesar de ser profético, conta a história de um profeta relutante que nega a pregação do evangelho aos ímpios que carecem da graça. E as principais doutrinas aqui, automaticamente expostas, serão as misericórdias de Deus para com todas as nações e também o governo soberano de Deus que governa a vida do profeta e a vida das nações ímpias. E uma vez que a personagem Jonas é bastante significativa, nossa exposição de hoje visa introdutoriamente chamar a atenção, irmãos, para alguns pecados, alguns aspectos presentes nele, que devem nos fazer refletir até que ponto não se trata da nossa própria história. Será que a biografia de Jonas não é também a nossa biografia? Penso que temos muito o que aprender, principalmente sobre a forma como lidamos com a graça. Então, hoje vai ser de manhã, é só uma introdução. À noite nós começamos a degustar cada sentença, cada elemento do livro de Jonas. Mas vamos começar então a pensar sobre algumas coisas importantes que vão nos ajudar a ter uma visão do profeta e do contexto para entendermos melhor quando começarmos as exposições definitivamente. Então, veja, por que nós chamamos, ou por que os estudiosos chamam este livro de livro profético? Porque, como é comum nos livros proféticos, nos livros de profecia, observamos que na leitura inicial já fica claro isso. A palavra do Senhor veio a Jonas. Veja o verso de número 1. A palavra do Senhor veio a Jonas. Isto é, irmãos, aqui é uma forma típica do profetismo de Israel. O texto começa com uma vocação.
Deus está vocacionando alguém para ser o seu porta-voz. E aqui, irmãos, nós já sabemos qual é a tarefa específica desse profeta que havia profetizado em Israel. Jonas, irmãos, então já entendia de profetismo. Ele já tinha experiência nisso. Ele já era um profeta chamado por Deus. Ele já havia proclamado a palavra de Deus a Israel. Porém, ainda como profeta do Reino do Norte, o que o texto está dizendo é que ele recebe um chamado inesperado. E também a sua resposta, ela é inesperada. Veja o verso número 2. Aqui os verbos, verso 3 também, os verbos são bem enfáticos aqui. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas, a adversativa aqui no hebraico, ela começa no início da frase. Mas Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Veja, o texto está enfatizando a sua fuga. Tarsis, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Notem, irmãos, Jeroboão foi um rei perverso. Contudo, por intermédio de Jonas, recebeu uma palavra de misericórdia e graça. Foi aí então, irmãos, que o profeta ele teve o prazer de ver a graça de Deus, a bondade de Deus, mesmo em meio aos pecados do povo. Mas observem agora, ele é convidado a sair do Reino do Norte para outro destino. O Senhor quer que ele vá pregar em Nínive. Como nós falamos, os ninivitas, a cidade de Nínive, que é capital da Assíria, era um lugar de maldade e violência. Alguns chegam a dizer que se formos comparar a maldade dos assírios, dos ninivitas, formos contextualizar, poderíamos compará-los ao Hamas, que mata sem dó, sem piedade, é como se fosse uma organização terrorista, que é sanguinária, que é violenta. E o que o texto está dizendo, meus irmãos, é que o pecado da cidade chegou diante de Deus. Diz o texto que a maldade subiu até a minha presença. Veja, Deus está vendo os pecados deles. Deus está vendo a maldade. Deus está vendo a malícia. E a mensagem é clara: Jonas, levante-se e vá pregar contra ela. Isto é, Deus está dando uma sentença, parece que o juízo ele é inevitável agora para uma cidade maliciosa, para uma cidade pecadora. O problema, meus irmãos, aqui nesse início, é que Jonas não atende nesse primeiro momento. O texto está deixando claro, ele foge da presença do Senhor, ele foge da presença do Senhor. Isso é uma linguagem para dizer, ele desobedece ao Senhor. E quando diz, vai para Tarsis, e ele desce e vai para Tarsis, e ele segue e vai para Tarsis, é como se ele estivesse com uma ordem para ir para a direita, e ele estivesse indo para a esquerda. Jonas está no caminho oposto. Deus está dizendo, vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele toma o caminho oposto, e o texto é enfático, ele está indo para Tarsis, ele está fugindo da presença do Senhor, ou pelo menos pretendia ir. E isso é muito estranho, meus irmãos. Um profeta pregar contra uma nação rebelde por ordem do Senhor é fichinha. Ele já tem experiência. Mas será que ele teve medo de morrer? Quando começasse ali a pregar naquela cidade, denunciar os pecados daquele povo? Irmãos, Jonas, ele pode ser desobediente, mas ele está longe de ser medroso. Ele poderia até ter sentido um desconforto estomacal diante da ordem do Senhor, mas ele está longe de ser um profeta medroso dentro da narrativa. Agora, irmão, sobre a graça. Vocês já imaginaram uma coisa? Talvez a gente não perceba,
Mas você já pensou na ideia de que quando Deus lida com um pecador, faz isso para derramar suas misericórdias e salvar? Você já notou que quando Deus trata com o pecado, Ele está ao mesmo instante derramando sua graça? Quando Deus se levanta para tratar o pecado de alguém, você já percebeu que implicitamente há um derramar gracioso? Há uma tendência em nós, irmãos, nós não gostamos de ter nossos pecados expostos. Nós não gostamos de sermos repreendidos por eles. Ficamos chateados com o pastor, com a pregação, e muitas vezes dá vontade até de mandar esse pastor embora, que tanto nos chama ao arrependimento, que nos coloca no canto da parede, e se nós pudéssemos, acabaríamos com a vida desse pregador e nunca mais o ouviríamos novamente. Porém, meus irmãos, vocês já pensaram que ao mesmo instante que Deus está denunciando o pecado, que Deus está revelando o pecado, que Deus está expondo sua nudez, que Deus está colocando seu pecado em exposição, você já parou para pensar que ali Deus também está derramando sua graça? Jonas sabia disso. E ele vai dizer porque desobedeceu ao Senhor. Vá no capítulo 4. Veja o que diz o verso 1 e 2. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: preste atenção à razão. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Irmãos, prestem atenção no que Jonas está dizendo. Imagine que você teve o privilégio de provar de uma iguaria. Naturalmente você recomendaria a alguém que duvida do sabor do cardápio. Jonas foi alvo da graça. Jonas viu a graça, profetizou a graça, conheceu um Deus gracioso. Ele profetizou e viu Israel, que Israel iria desfrutar de um Deus compassivo, de um Deus clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Mas o que ele está dizendo? Deus, eu não aceito o fato do Senhor derramar graça aos ímpios. Eu não aceito o fato do Senhor querer salvar os ninivitas. Eles eram perversos e Deus sabia disso. E pressupondo que iriam se arrepender, decidiu impedir que a graça fosse até eles. É o que Jonas está fazendo. Jonas sabia que se fosse pregar lá, anunciasse ali o arrependimento, a graça do Senhor, ele sabia que aquele povo iria se voltar para Deus. E ele disse: por isso eu não quis ir. Eu não acho digno que este povo ímpio seja salvo, seja alvo das tuas misericórdias, porque se o Senhor me levantou para ir até lá, é porque o Senhor tem interesse de salvá-los. Será que temos algo aqui que podemos pensar, irmãos? Nesses primeiros comentários, o salmista chega a dizer no Salmo 69, verso 5, que nossas faltas não são ocultas. E quão terríveis, irmãos, são essas palavras. Deus sabe o que fazemos, impossível se esconder de Deus. Ainda que sejamos habilidosos na arte da hipocrisia, nunca seremos capazes de vendar os olhos do Senhor. Davi sabia disso, os salmistas sabiam disso. Para onde eu vou me esconder, Senhor? Se eu me deito, o Senhor lá está, se eu me levanto, o Senhor também está. Enfim,
Não há como nos esconder de Deus. Podemos ver isso no Salmo 139, do verso número 1 ao verso de número 5. Agora, irmãos, você já parou para pensar se Davi tinha a consciência de que Deus enxerga todas as nossas faltas, que Deus sabe de tudo aquilo que nós fazemos? Pense, Ele não somente sabe o que você faz, Ele também sabe o que você fez. Ele não somente sabe o que você faz, Ele sabe também o que você fez. Ele sabe que você era sem entendimento, que era ignorante quanto a Ele, sabe o quanto você era inútil, andando na perversidade. Ele viu, como Paulo descreve no capítulo 3 de Romanos, ele via sua garganta exalando morte, sua língua enganando, envenenando, cheio de amargura e maldição. Ele via a rapidez com que você, com os seus pés, trilhava o caminho do mal. Ele conheceu sua miséria, seus pecados, todos os seus caminhos. Ele conhece os seus adultérios, Ele conhece suas prostituições, Ele conhece toda a malícia que você viveu, porque Ele sabe o que você fez. E qual parte, irmãos, dessa sua terrível história moveu o coração de Deus? Qual a parte desse passado tão sujo, tão criminoso, tão prostituto, tão adúltero, tão malicioso, tão ímpio, tão desgraçado, tão maligno, qual parte dessa sua história moveu o coração de Deus? Qual parte dessa vida atraiu a graça de Deus? Nenhuma. Nenhuma. A única coisa que lhe restava era clamar: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Até que um dia, meus irmãos, um grito de graça rompeu a tua surdez. Um brilho de glória afugentou tua cegueira. Um santo perfume fez você sentir um novo aroma. Foste tocado e tua alma morta reviveu. Ele decidiu te amar, mesmo sabendo quem você era. E como diz Agostinho, tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Mas observe, irmãos, este não é um terrível privilégio nosso. Na verdade, nós podemos ver que Deus sabe o que acontece no mundo. Deus sabe, Ele não só sabe o que você faz, Ele não somente sabe o que você fez, mas Ele sabe como o mundo anda. Diz o texto: e as suas iniquidades subiram até mim. Ele sabe o que os homens fazem neste mundo. Ele sabe o que os homens fizeram neste mundo. As obras más não estão ocultas diante dele. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. Nada, meus irmãos, foge do olhar santo do divino. Agora, cada pecado sendo cometido, Deus está vendo. Cada malícia sendo arquitetada, Deus está vendo. E ainda que eles neguem o Criador, eles não podem se esconder de Deus. E é justamente por saber que Ele vê, que Ele estende graça. Deus sabia dos pecados de Nínive. Deus sabia, via tudo, cada malícia, cada maldade, mas Ele não deixou de estender graça, mesmo sabendo que aquela cidade
era perversa. Isso, irmãos, entendam agora num contexto maior, é difícil de engolir em Israel. É difícil de engolir. Porque eles eram, o que Jesus vai tratar muitas vezes? Eles se achavam detentores do pacto. E não viam, meus irmãos, com bons olhos a graça de Deus, a misericórdia de Deus sendo estendida a outros, contradizendo a sua própria história. Porque quando Deus vocaciona Abraão, no capítulo 12, verso 2, ele diz: eu vou abençoar muitas famílias através de você. Você será o pai da fé, o pai das nações. Ou seja, irmãos, desde o chamado de Abraão, Deus estava deixando um legado que era para o mundo inteiro, uma esperança para todas as nações. E Israel dizia: não, é para nós, judeus, não para os gentios. Jonas, irmãos, está tipificando aqui esse elemento tão ímpio no coração do povo de Deus. Ele não aceitava, como Israel, que Deus tivesse outro povo. Ele não aceitava que Deus tivesse outro povo. Alguns teólogos chegam a dizer que é possível que Jonas estivesse até ali com ciúmes. Porque Jonas sabia que um dia, se Israel continuasse nessa idolatria, Deus iria banir Israel da terra. E é possível que ele tenha ficado com ciúme pensando: se Deus chamar um outro povo, é possível que Deus destrua o seu próprio povo original, a descendência de Abraão. E ele não aceitava que Deus tivesse outro povo. Irmãos, que coisa maravilhosa, porque é assim que funciona conosco. Antes pecadores, agora povo de Deus. O que é que nós fazemos? Nós desejamos misericórdia e graça sobre nós, enquanto clamamos pelo julgamento contra os ímpios. Nós queremos a arca para nós, mas o dilúvio para os ímpios, cruz para nós, espada para os outros. Não, pastor, isso não está sendo verdadeiro. Lembre-se daquele amigo seu que chega aqui, conhecido, que entra, e você diz assim: agora é crente? Está na igreja agora? Lembra daquela moça que veio ouvir a palavra, não sei a motivação dela, mas chegou aqui no domingo para ouvir a pregação, sensual, verdade. O que foi que muitas mulheres fizeram? O que é que essa prostituta está fazendo aqui? O que é que essa ímpia está fazendo aqui? Essa promíscua, esse cão. Eu ouvi gente dizer: por que esse Satanás não vai embora? Ela não pode estar aqui porque ela é muito pecadora. Ela não pode estar aqui porque ela é muito moribunda. Ela vai seduzir meu marido. E Deus não pode salvá-la. Ela estava no culto ouvindo sobre a graça, o Senhor chamando ela ao arrependimento. Deus não pode alcançá-la? Deus não pode salvar o maior de todos os pecadores? Sabe o que é isso, irmãos? Nós acabamos supervisionando a graça. É como Jonas: eu não aceito que Deus salve. Essa graça é para mim, não para ele. Essa graça é minha e não dele. Eu não aceito que Deus salve um pecador como ele. E no final das contas, irmãos, como Jonas, nós negamos a graça de Deus, que é para pecadores indignos. É assim que nós fazemos. Do mesmo jeito, nós não aceitamos que a graça de Deus salve outros pecadores. Mas eu quero chamar a atenção, irmãos, vocês, porque
Aqui é uma imagem de desobediência clara. Não há nada de positivo aqui. Um profeta negar a graça de Deus a uma nação ímpia. Mas isso também mostra um declínio espiritual, irmãos. Porque, se você voltar para Jonas, o capítulo 1, veja os verbos que criam imagens. Veja o capítulo 1, verso 3. Veja. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse verbo desceu, ele traz uma imagem aqui de um declínio espiritualmente. Ele vai se repetir de novo no verso número 5. Veja, então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Agora, veja o contraste no capítulo número 2. Veja o verso número 6 na oração de Jonas. Olha o mesmo verbo aqui sendo usado para mostrar essa imagem de desobediência, de declínio espiritual. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra. Veja, ele vê seu declínio espiritual e ele usa esse verbo, desci. Cada passo que eu dava eu estava descendo, eu estava me afundando, eu estava entrando num buraco. Quando acontece o seu reconhecimento, ele usa o oposto. Veja, no próprio verso 6, ele continua: cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Isto é, irmãos, a desobediência de Jonas foi um sinal certo de declínio espiritual. A gente vai ver mais tarde, mas que fique claro, o caminho da desobediência é sempre um caminho de declínio espiritual. É sempre uma descida, é sempre uma fuga da face do Senhor. E por que, irmãos, então Israel poderia ser salvo pela graça e não Nínive? Em que Israel diferia dos ímpios? Em que nós diferimos dos ímpios? Deus viu alguma coisa em nós? Não. Havia algo atrativo para que a compaixão divina nos atacasse? Então, por que nós achamos que temos o direito de desfrutar da graça e os ímpios, os outros pecadores, não? Então, só vivemos a orar pela nossa salvação e inferno para os outros? Contudo, irmãos, quem aqui merece salvação? Deus está mostrando que Ele vai ser glorificado na salvação de outros pecadores, porque Deus estende graça para o mundo inteiro. E negar isso, irmãos, o que o texto está dizendo, trata-se de um problema espiritual, é de cunho espiritual. Qual é então o problema, o cerne? É o senso de justiça própria. Eu sou merecedor, eles não. Você se acha santo demais? Você acha que é tão puro, tão santo, que você acha que deve negar a graça aos outros? Quão pobre é você, meu irmão? Quão pobre é você? Você está pensando igualzinho aos judeus, o mesmo erro. Você acha que é as passas do arroz doce? Você está muito enganado. Isso é um declínio espiritual. O senso de justiça própria. E não é o caso de Jonas.
mas foi o caso de Israel. Isso pode, por vezes, sinalizar que você nunca recebeu a graça. Se você tem um senso de justiça própria, fique certo, é possível que você nunca tenha recebido a graça. O que nós vemos, por exemplo, na história que é chamada de parábola do filho pródigo? O filho foi ao fundo do abismo, viveu como um porco. É o fundo do poço. Caiu na lama com os porcos. Irmãos, porcos eram animais impuros para os judeus. Alguém viver com porcos era o fundo do poço, era desgraça para a sociedade judaica. Mas foi na lama, no fundo do poço, que Deus foi lá e moveu o coração dele. Ele correu em direção ao pai, humilhado. Pai, eu quero ser como um dos teus servos. O pai beijou, o amou, que o que dizem que será a parábola do filho pródigo, na verdade é a história de um pai amoroso. Mas o outro filho ficou irado. O outro filho não gostou. Se fosse dizer quem era o pródigo ali, era o filho que ficou. Ele nunca saiu do lar, mas estava perdido, porque achou que o irmão dele era indigno de receber tamanha graça. Por isso que um senso de justiça própria pode estar denunciando que você nunca foi salvo. E o filho que reclama é justamente um símbolo do judaísmo, que não aceitava que a graça de Deus se estendesse a outros. E aí, irmãos, ele nunca saiu da casa do pai, mas estava perdido. Ele estava na igreja, mas estava perdido porque não aceitava como a graça de Deus atingia outros. Ele estava no domingo cultuando com o pai, mas ele odiava que outros fossem salvos. Ele achava que ele era o único digno disso. O filho na casa do pai estava perdido. E o na lama foi amado pelo pai. Irmãos, que história maravilhosa, porque o chamado de Jonas fazia parte desse grande plano, que esse é o ponto para Deus salvar o mundo e anunciar a sua graça. Esse foi desde o início o plano de Deus. Abraão, eu vou abençoar muitos, Abraão, por sua causa. Muitas famílias. Mas Jonas não compreendeu, meus irmãos, essa verdade. Ele ficou irado, ressentido. A linguagem é firme. Eu fiquei irado com o Senhor. E aí, irmão, certamente ele não acreditava na graça para o mundo inteiro, porque o que é que ele faz? Ele acha que a graça, só quem merece a graça é Israel. O que ele precisava aprender, irmãos, era que o propósito da graça de Deus é que Deus vai ser glorificado na salvação do seu povo, que é um misto entre as nações. Então, como vai ser valiosa, irmãos, as exposições de Jonas? Como? Porque está falando de nós, a forma como nós agimos com o mundo ímpio, a forma como nós nos relacionamos com os não crentes, e também a forma como nós pregamos o Evangelho, e a forma como nós não cremos que a graça é capaz de salvar aqueles que nós achamos pecadores, indignos. Mas o que nós vamos aprender, irmãos, que a graça é tão poderosa, que o mais moribundo da sua família, o mais pervertido, o mais promíscuo, o mais pecador, o mais indigno, o mais desgraçado, aquele que você e a sociedade já descartou, a graça é capaz de mudá-lo.
mas você não quer, que você acha ele indigno. Então, vou finalizar, irmãos, dizendo algumas coisas aqui. Primeiro, a graça de Deus deve ser sempre o principal deleite do seu povo. Sem a graça, irmãos, ninguém existe. Além do mais, irmãos, lembre-se que a nossa salvação é uma dádiva soberana de Deus e não um reconhecimento, um merecimento em virtude das nossas obras. Era inimaginável Deus nos salvar e nos amar diante do que nós éramos. O Evangelho, irmãos, não é a história de como eu fui a Deus. É como Deus veio até mim. Quando eu nem existia, quando o Senhor disse à mulher: você vai gerar um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, ele já me via ali. E se nós conhecemos esse Deus gracioso, irmãos, nós vamos entender, e também conhecendo a nossa pecaminosidade, a necessidade que temos de estender graça aos outros. Então, vocês vão ver, meus irmãos, o problema de Jonas não era pequeno. Por isso que Deus vai ter que buscá-lo no mar. Jonas estava, sabe aquela história do livre-arbítrio? Deus respeita a sua vontade, que é lindo, né? Exalta a humanidade. Deus não interfere em sua vontade. Diz o texto que ele decidiu fugir de Deus. Diz: vou pegá-lo. Vou pegar. Vamos deixar para domingo, outro domingo que vem? A gente vai ficar só no 3, 1, 2, 3 de noite ainda. Mas aqui já mostra que o problema dele era sério. Se não fosse remediado, irmãos, iria levar Jonas à ruína em Israel. Mas Deus escolheu Jonas para essa missão. E veja, como Deus, irmãos, é maravilhoso. Veja como Deus é maravilhoso. Por que ousamos acharmos que somos tão bons? Mas veja como Deus é maravilhoso, né? Porque o que Jonas merecia? O que Jonas merecia? Ser respeitado no seu livre-arbítrio? O que Jonas merecia? Punição, juízo. O que é que Deus faz? Deus vai atrás dele. Aí ele diz: eu não vou pregar a Nínive, não. O que acontece? Deus converte os marinheiros. Veja que coisa interessante. A desobediência dele, Deus usou para mostrar graça, salvando os marinheiros, para mostrar a Jonas: quem salva sou eu. Quem salva sou eu. Veja, até quando Jonas pediu juízo e clamava por um juízo, Deus estendeu graça. Deus está desafiando você com sua graça, meu irmão. Deus está desafiando suas atitudes em relação a Ele, à igreja, ao povo do qual você se ressente, ao mundo inteiro. Se este for o caso, Ele não está desafiando você apenas por causa de sua graça para eles, mas também por causa da graça dele para você. Israel foi alvo da graça de Deus e nós também. Nós não somos os únicos. Há tantos que a graça de Deus se estenderá. Há tantos. Por isso, temos muito que aprender com o Senhor
e com Jonas. Oremos. Obrigado, Deus, pelas suas misericórdias sobre nós, apesar de que nós somos. Pelas dádivas, Senhor, tão maravilhosas. Indignos somos, Senhor, perdoa-nos a nossa soberba e o nosso orgulho, sabendo que se não for a tua bondosa mão, a tua graça, quem aqui perseveraria, Senhor? Quem aqui seria digno de ser chamado de teu filho? Mas também nos dá coragem, Senhor, de pregar a tua palavra e crer na tua graça transformadora. E o Senhor será glorificado não só na nossa salvação, mas na salvação de tantos outros que nos cercam, para a glória do teu santo nome. Amém.